Aboru, aboiô. Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui na página do canal do YouTube, Casa da Boa Sorte, como também lá nas nossas páginas no Facebook. Sou o Babá Eleciria Bodeleza, Arcel. Estou aqui por mais uma semana para bater um papo bem bacana com vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, que foi sugestão não apenas de um seguidor, mas de uma pessoa que eu conheço já há alguns anos e que também me conhece há alguns anos, e que me fez esse pedido via WhatsApp, me autorizou via WhatsApp a falar o nome dele, o querido Robson Santana. Um abraço para você, para sua família sanguínea, espiritual, enfim. E que ele pediu para mim assim: Babá, faz um vídeo. O senhor falou sobre a religião tradicional iorubá no Brasil, eu achei bacana e tal. Faz um vídeo falando sobre as Idió Orumilá ou sobre as Idió Ifá, né? E qual é o papel que elas desempenham na comunidade. E eu achei bem bacana esse pedido, né? E aí eu falei para ele, pô, eu vou fazer sim, né? Ele me mandou essa sugestão um dia antes do dia que estava programado para eu gravar para o canal, e aí vem em boa hora. Então eu agradeço a ele, um abraço, Robson, obrigado pelo carinho, assiste o vídeo, espero que goste, hein? Pessoal, a Idió Orumilá, ou a Idió Ifá, como são chamados os templos de Orumilá em terra iorubá, elas existem com uma finalidade. E aí eu vou ser obrigado aqui a tentar fazer um resumo, porque a história é muito longa, para que vocês entendam, tá? Mas antes do resumo, fica aqui o aviso. Se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, manda o WhatsApp aqui para o pessoal que cuida da agenda do templo nesse número, 119 5073 9466. Nesse WhatsApp, vocês se informam sobre tudo o que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? Dito isso, o que acontece? Em meados dos anos de 1800, tá? Eu não vou falar aqui número exato para não acabar falando uma coisa que não é verdadeira, mas em meados do ano de 1800, por conta da colonização inglesa e do islamismo, da jihad, a terra iorubá sofreu muitas influências da cultura islâmica e da cultura judaico-cristã, né? Por conta dessas influências, essas religiões, tanto o islamismo como o cristianismo, começaram a ganhar território. E muitos iorubás, muitos nigerianos, né, que seguiam a religião tradicional, o culto de Ifá, de Orixá, começaram a abandonar a sua crença ancestral, tradicional, para se tornar cristão ou islâmico. E aí o que diz a história é que um grupo de babalaú se reuniu para tentar encontrar uma solução para isso. Como atrair de volta essas pessoas? E aí eles se infiltraram em igrejas católicas e em mesquitas para entender o que acontecia ali que atraía o público das pessoas que seguiam a religião tradicional. Nesse momento, eles observaram que a forma como era praticado esse culto dentro das mesquitas e das igrejas era uma forma muito diferente da prática tradicional, porque tinha uma filosofia. As pessoas não se reuniam apenas para fazer um ritual, elas se reuniam para orar, para rezar e para compartilhar a filosofia. Esses babalaú, então, fundaram uma Idió Orumilá. E aí, essa Idió Orumilá, ela que foi a primeira, serviu de espelho para que várias outras fossem fundadas, né? Tanto que hoje na Nigéria existem várias, tá? Aqui meu templo é ligado, que nós somos filiados, se chama Idió Orumilá Fakai Idió Afiotitoaerran, tanto que o nome hoje do nosso templo, que era Idió Ifá Uturauriri Atilia Xalbatalau Xeremagô, depois dessa fusão, passou a se chamar de Idió Orumilá Fakai Idió Afiotitoaerran Uturauriri Templo, né? Mas hoje existem várias. E as Idió Orumilá, elas passaram a fazer o quê? A construir uma estrutura que permitisse à comunidade ter um contato com o culto de Orixá e de Orumilá de uma forma mais filosófica. Ritualística também, né? Porque nós realizamos rituais da mesma forma como era realizado antes. A diferença
é que nós escolhemos um dia da semana, que para nós é o que nós chamamos de Ọjọ́ Àbámẹ́ta, para realizar uma cerimônia chamada Ìjọsìn Ọjọ́ Àbámẹ́ta, que significa culto semanal de sábado. Só que esse culto semanal não é só reunir pessoas, não, tem todo um protocolo para que ele aconteça, né? Existe um cronograma de orações, existe um cronograma de versos, existe um cronograma de cerimônias que são realizadas para tornar esse culto possível. Só que esse culto, quem acompanha o meu trabalho, o pessoal da direção vai fazer a gentileza para mim de colocar as fotos aqui de alguns cultos semanais, tanto no meu templo no Brasil, como lá na Nigéria, tanto no templo do meu babá, como em outros templos. A gente vai estar disponibilizando as fotos aqui durante o vídeo, para que vocês vejam. Lembra muito o culto de uma igreja, ou católico, ou evangélico, até uma mesquita. Por quê? Nós nos reunimos para rezar ao Olodumare e aos orixás, nós nos reunimos para falar sobre os versos de Ifá, e esses versos de Ifá, a gente fala também sobre o que nós chamamos de Itumó, que é a interpretação. No momento em que nós chamamos de Oró Ishiti, que significa a fala da sabedoria. É quando a gente compartilha a sabedoria de Ifá para que as pessoas possam ouvir, que é aquilo que Ifá diz. Quem tem bom ouvido escuta, quem tem sabedoria compreende. E aí é importante o babalaô que está dirigindo o culto fazer com que as pessoas não só escutem, mas compreendam aquilo que está sendo falado. Então o trabalho da Ijó Orunmilá, já é um trabalho antigo, passou a existir com essa finalidade. Atrair o povo iorubá para uma cerimônia ritualística que sim, lembra o culto cristão e islâmico, mas totalmente voltado ao Olodumare, aos orixás e à ancestralidade do povo iorubá. Tá? Não existem rezas do cristianismo, não existem rezas do islamismo nesse ritual. Todas as orações são baseadas nos versos de Ifá e os cânticos de adoração são cantigas de agradecimento ou exaltação ao Olodumare, ao próprio Orunmilá, aos orixás e aos antepassados. E cada culto ele tem um cronograma. Existe o culto destinado à ancestralidade, existe o culto destinado a alguns orixás, existe o culto que vai abordar a relação dos orixás entre eles, para que possa nos servir de exemplo para a nossa relação humana, enfim. Né? Então o culto ele funciona dessa forma. Por quê? Porque os babalaôs perceberam que dessa forma as pessoas teriam não só uma religião ancestral para rituais, mas também para a prática da sabedoria e da filosofia que existe dentro dessa estrutura religiosa. Né? Então isso passou a existir de 1800 para cá, em terra iorubá. A Ijó Orunmilá, a qual eu represento no Brasil, ela existe desde 1970 e ela foi registrada no ano de 1990 na Nigéria. Foi fundada pelo pai carnal do meu babalaô, que é o Baba Ifani, que é a quem eu trago ao Brasil uma vez ao ano, e o pai dele, que já é um senhor falecido, o Baba Opelsil Lolá Niranti, que é o sacerdote fundador da nossa Ijó Orunmilá e que, enfim, foi um idealizador das Ijó Orunmilá, principalmente na cidade de Abéokúta. Ele foi uma das primeiras, né? Hoje, na Nigéria, nós temos 11 templos e, contando com o nosso, nós temos 12 no mundo todo. Né? O nosso foi o primeiro reconhecido, inclusive pelo Conselho do Ifá Internacional, fora da terra iorubá, e nós realizamos isso, a cerimônia do culto semanal, desde o mês de novembro do ano de 2017. Nós fomos o primeiro templo, eu não digo isso com a finalidade de me envaidecer, mas sim de esclarecer a vocês, a realizar essa cerimônia no Brasil, fora da terra iorubá, e até hoje, dentro desse protocolo, pelo que me consta, nós somos os únicos ainda que realizamos isso. Né? Uma vez por semana, nós nos reunimos com os nossos membros filiados para praticar esse culto dessa forma. No ano passado, se eu não estou enganado, a gente abriu ao público 2 ou 3 vezes essa cerimônia para que as pessoas pudessem conhecer. Muitos têm curiosidade, porque eu posto as fotos lá no Facebook, enfim, o pessoal assiste e ficou curioso, então a gente convidou, muitos vieram, participaram, tenho certeza que gostaram,
porque realmente é uma cerimônia que eu gosto muito, é muito bonita, é muito agradável, né? E esse ano a gente tem a intenção de fazer alguns abertos ao público, a gente só está esperando resolver essa questão aí da quarentena, do vírus, da pandemia, para que a gente possa receber os nossos convidados em segurança para fazer um ritual que seja tranquilo e agradável. Então assim que essa situação estiver resolvida, com certeza eu venho no canal fazer esse convite e espero de coração que vocês possam estar conosco. Mas enquanto não for possível, a gente tem sempre um encontro aqui todo domingo no nosso canal do YouTube, né? Então a Idi Orunmila, ela tem esse papel de ensinar o devoto de Orixá, de Ifá, que a religião, ela não se limita em apenas consulta, ebó, iniciação, obrigação e festividade. De que ela é algo muito além disso e muito mais profundo. De que ela tem uma filosofia dentro disso e que é nosso papel buscar um aprofundamento dentro dessa filosofia, né? Conhecer os versos de Ifá e conhecer também a sua interpretação nos ajuda a viver melhor conosco e com o meio no qual nós estamos inseridos, porque em algumas situações da nossa vida, a gente vai viver um tipo de situação que a gente vai lembrar, caramba, Ifá, em determinado Odu, me ensina que eu preciso ter paciência, então eu vou ter paciência nessa situação. Ifá, em um determinado Odu, me ensina que eu devo não assumir riscos e nem colocar minha vida em risco. Então eu não vou me expor a determinados riscos de forma desnecessária. Porque, para nós, a palavra Ifá vem da palavra Iforrum Olodumare, né? Que significa a sabedoria que vem da palavra de Olodumare, que é o Deus. E Orunmila é um dos orixás que nós acreditamos que mais tem o potencial de revelar essa sabedoria aos seres humanos. Todos os orixás possuem, mas dentro da nossa visão, respeito muito quem pensa e aprendeu diferente, Orunmila é o orixá que tem a capacidade de transmitir isso de uma forma mais profunda. Por isso, a cerimônia do culto semanal ela é extremamente eficaz e eficiente nesse sentido, ajudar os indivíduos a aprenderem e compreenderem com profundidade a sabedoria que está contida dentro do Ifá, né? Ele também pediu que eu fizesse um comentário, e eu acho muito pertinente, sobre a relação de Ifá e dos demais orixás para nós. Nós que somos líderes das Idi Orunmila, nós acreditamos que Olodumare e os orixás trabalham em conjunto. Nós não temos uma visão de que o culto é separatista. Nós entendemos que cada orixá é um e que cada um tem o seu grupo de devotos e sacerdotes. Isso é totalmente compreensível por nós. Só que o que a gente entende é o culto, ele é a base da religião tradicional iorubá, que é a Ecim Orixá Ibilé. Dessa forma, nós não temos a visão de que Babalawo é inimigo de Babalorixá, Yaolorixá é inimiga de Anifá. Não. Tanto que nós acreditamos que tem muito Babalawo que também é Babalorixá e vice-versa, e tem muita Yaolorixá que também é Anifá e vice-versa. Nós não temos a visão de que uma coisa impede a outra, desde que a pessoa tenha um conhecimento profundo dentro dos dois cultos, né? Isso é totalmente possível desde que a pessoa tenha passado pelo treinamento e pelas consagrações. Então, para nós, os orixás eles interagem entre si, e Orunmila também interage com os orixás, porque o próprio Orunmila também é um orixá, é sempre muito importante deixar isso claro. Tem muita gente que acha que Orunmila é um ET, é um ser de Marte que veio para a Terra. Não, ele é um orixá tal como Obatalá, Oxum, Xangô, Ogum, enfim. É extremamente importante deixar isso claro. E nós acreditamos que nessa relação, nós que somos de Orunmila, temos sim que praticar culto para vários outros orixás, porque em determinados momentos da nossa vida, sempre um orixá ou outro é quem vai tomar a frente para nos auxiliar a resolver determinados problemas, né? Então é essa concepção que nós temos. Então, para nós, os cultos eles interagem muito, eles não são separados, tá? Dito isso, eu queria aproveitar e dizer, o nosso templo ele realiza essa cerimônia, é uma cerimônia que, para mim particularmente como sacerdote, é muito boa e agradável, acredito que para os meus filhos e seguidores também. Na terra Iorubá, todo sábado ela acontece,
com a finalidade de atrair a comunidade e fazer com que as pessoas possam se reunir para rezar, para se encontrarem, para confraternizarem, trocarem sabedoria, trocarem experiências e interagirem, o que do ponto de vista espiritual e social, para nós é muito bom e importante. Tá bom, queridos? Eu ficaria aqui por horas falando sobre as Idior Milá, sobre o culto semanal, mas não vai caber no YouTube se eu não parar de falar agora. Então, por isso eu encerro o vídeo, mas antes disso eu deixo aqui um recado. Se você gostou, compartilha, manda o link original para outras pessoas, deixa a sua curtida e o seu comentário. E se você tem alguma dúvida sobre o trabalho das Idior Milá, comenta aqui nos comentários, sendo um comentário uma pergunta respeitosa, enfim, com muito carinho e respeito eu vou estar visualizando e respondendo para cada um de vocês. E como foi falado no princípio do vídeo, quer conhecer o nosso trabalho pessoalmente, manda o WhatsApp aqui nesse número que está aparecendo na sua tela, 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, vocês se informam de tudo que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Tá bom, gente? Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. E eu. Tchau, tchau.